A câmera tá tranquila. Tá. Beleza. Tá. Então, gente, bom dia, né, a todos. Vocês sabem que tem que ir lá autorizar, né, para poder começar a gravação. Eu queria deixar primeiro aqui alguns recados paroquiais, né? Vocês sabem que na semana que vem a gente vai ter aquela semana jurídica, né, com palestras que a gente chama de webinar, tanto no horário da manhã como no horário da noite. São palestras que não vão se repetir. Então, professores que vão falar, por exemplo, sei lá, segunda, terça, quarta até sexta de manhã, não vai ser o mesmo conteúdo que vai ter à noite. Isso vocês já devem ter prestado atenção, já devem ter se ligado. Então, não vai ter nenhuma palestra que vai se repetir. Né? A maioria dos horários sempre vai ter mais de um professor, acho que um ou outro horário que vai ser apenas um, né? E tem vários temas, né? Acredito que possa interessar, né? A maioria de vocês tem bastante temas interessantes. E fazendo o merchan, né? Eu vou participar com a professora Denise e com a professora Mônica, falando sobre TCC, escrita, não só de TCC, mas enfim, né? Esse processo de escrita. E na quinta-feira de manhã, aí eu vou falar com todos os professores lá de penal, né? O André, o Sandro, o Jonas e o Rubem. A gente vai falar sobre criminologia, sistema prisional e também necropolítica, né? Bom, então feito esse merchan, eu queria falar para vocês então que semana que vem eu vou fazer uma aula gravada, como a maioria dos professores acredito que vão fazer, né? Então eu vou gravar a aula. Na verdade, eu vou gravar aqui pelo Meeting, eu até posso compartilhar o link com vocês, mas não tem obrigação nenhuma de vocês estarem presentes, não vou cobrar isso, na verdade nunca cobrei, né? Mas não, de forma alguma não vou cobrar, é porque fica muito mais fácil para depois gravar, porque já vai direto para a nuvem, né? Se eu gravo aqui pelo Meeting, do que gravar, por exemplo, pelo celular, uma aula de, sei lá, 30 minutos ou uma hora. Então eu vou gravar também por aqui. Claro, é diferente que não vai ter talvez essa interação mínima que a gente tem, né? Mas só para então vocês ficarem cientes que, por orientação, né, da coordenação, então a gente deve gravar as aulas, né, da próxima semana e disponibilizar para vocês, para que vocês assistam, então, conforme, enfim, conforme for possível. Pelo que a gente percebeu ali, gente, na nossa conversa do grupo do WhatsApp, a grande maioria, tirando pouquíssimas alunas, preferiram, então, por fazer aquelas duas atividades, né, que eu coloquei como um plano B ou segunda opção, para a gente colocar como a nota da N2. Vocês sabem, né, não custa frisar, que a N3 vai ser a média das duas, N1 mais N2 dividido por 2, né, então a N2 vai ficar essas duas atividades, já que a maioria optou dessa forma, né, ao invés de fazer uma prova com todo o conteúdo do semestre, claro, ficaria bem mais pesado. Então fiquem tranquilos que ao final dessa nossa aula 9, sobre políticas criminais, eu já passo para vocês então como que vai ser a atividade, né? Essa aula já está disponível lá no Classroom e também um vídeo auxiliar, não é obrigatório assistir, eu só coloquei mesmo para ajudar. E ele é um professor, o nome dele é Cristiano, esqueci agora o sobrenome dele, mas o professor Cristiano, ele é bem professor de cursinho. Então, se eu não me engano, acho que ele é promotor de justiça ou defensor público, alguma coisa assim. Ele já é concursado, não é apenas professor. E ele faz, assim, umas dicas bem legais, assim. Eu achei bem bacana a aula dele. Além de ser uma aula curta, com todo esse material que a gente vai trabalhar hoje e, quem sabe, ainda na aula gravada da semana que vem. Não sei se a gente termina a aula de hoje, porque são 35 slides, então é uma aulinha comprida. Bom, feito então esses recados paroquiais, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês já sabem, né? É só chamar ali no chat. A gente tem ainda, contando a partir de hoje, se eu não me engano, 5 aulas, né? Então a gente tem aí um bom conteúdo para trabalhar. Só para deixar ainda, para esclarecer e finalizar e fechar isso daí, né? Até estou também aguardando se mais alguém quiser entrar na aula, sempre é possível. No final da aula da semana que vem, eu vou fazer
como é que eu posso dizer assim, um levantar de referências bibliográficas a respeito dos temas que nós iríamos trabalhar nos nossos debates. Eu não sei se vocês lembram lá naquelas primeiras aulinhas que a gente se subdividiu em 7 temas, né? Direitos humanos, gênero, sistema prisional, facções criminosas, o que mais que foi falado? Enfim, tinham vários temas lá, agora eu não vou lembrar de todos eles, mas está tudo anotado ali. Então eu vou trazer algumas referências que podem ajudar, né, a trabalhar com esses temas. Por exemplo, né, criminólogas feministas, pessoal que escreve sobre direitos humanos na perspectiva da criminologia, enfim, esse tipo de coisa, tá? Então no final da aula da semana que vem a gente trabalha isso para ajudar, né, quem de repente gosta de estudar isso, quem gosta de escrever sobre isso, ou ler que seja, né? Tá bem? Então, finalizamos essa parte. Gente, então essa aula 9, como eu falei para vocês, já está disponível lá no Classroom. A gente vai trabalhar as políticas criminais, né, do abolicionismo criminal ou abolicionismo penal, o movimento Lei e Ordem, que nós já trabalhamos, né, um pouco naquela aula que a gente trabalhou sobre as Escola de Chicago, criminologias críticas. A gente trouxe, né, a política da tolerância zero e o movimento Lei e Ordem, né, naquela aula. Só que foi mais assim, en passant, como se diz, né, mas de forma mais simples, não tão aprofundada. Então a gente vai trabalhar um pouco mais quem são os teóricos, os professores que trabalham com essa teoria, com essa política criminal, e também o garantismo penal, né? Que são então essas 3 políticas criminais que a gente pode dizer sim que tem vários criminólogos, né? Que trabalham com essas teorias, com essas perspectivas, tá? Muito bem, gente. Começando então essa questão, né, de disseminar ou de desmistificar algumas diferenças entre o abolicionismo e o movimento Lei e Ordem, e não necessariamente a gente deve colocar essas políticas criminais como se fossem 2 eixos extremos, porque existem sim, né, podem existir algumas conversações. Mas vocês lembram que há um tempo atrás, numa outra aula, a gente fez até o exemplo do pêndulo, né? Eu falei aquela metáfora do pêndulo, que às vezes está num lado, às vezes está do outro, né? E normalmente quando a gente diz isso que está de um lado, está do outro, às vezes são 2 extremos, né? Mas a gente sabe que dentro dessas perspectivas criminológicas, não necessariamente a gente tem um pensamento fechado, né, milimetricamente, como se nada pudesse pensar, entre aspas, fora da caixa. Não, existem sim estudiosos que se auto-entendem como abolicionistas, por exemplo, mas que conseguem pensar fora de repente, um extremismo, do abolicionismo penal, né? Assim como também, né, pessoas que são adeptas ou que estudam o movimento Lei e Ordem, né? Então, assim, o abolicionismo, ele surgiu mesmo como um braço da criminologia crítica, né? Claro que muito mais profundo, muito mais crítico ao sistema prisional, ao sistema penal de forma geral, né? Eles entendem que o mal causado pelo sistema, né, do judiciário, penal especificamente, e o prisional, e aqui a gente está falando bem assim da questão prisão mesmo, né? Esse mal é muito mais grave do que o fato criminoso em si que aconteceu, né? Então, por isso que eles prezam por uma abolição do sistema penal, né? Eles querem criar um novo sistema, né, que seja menos drástico. Normalmente, os abolicionistas, a gente vai ver, eles trabalham muito com a questão de tentar buscar o direito administrativo ou de aplicar o direito civil para tentar resolver, né, por exemplo, através de indenizações, para tentar resolver alguns delitos, né, alguns fatos que são considerados como delito. Tá? Então, esse é o primeiro passo, assim, para a gente entender de forma geral. Do outro lado, enfim, a gente tem o movimento Lei e Ordem, em que a gente vai ter, então, aos adeptos, né, que se entendem pelo movimento, uma intervenção máxima do sistema penal. Então, aí seria até um contrário, ao invés de utilizar a administração, né, o direito administrativo, o direito civil, né, enfim, as indenizações, por exemplo, para resolver questões,
né, da sociedade civil, de quando acontece um delito, por exemplo, aqui eles entendem que até mesmo, por exemplo, algo que poderia se resolver no primeiro plano, no direito civil, no direito consumerista, no direito administrativo, deveria até mesmo se aplicar ao direito penal. Né? Então, é um extremismo, né, da utilização do sistema penal para resolver os conflitos da sociedade. E aí, gente, conflito, eu tô querendo dizer tudo, tá? Desde um conflito entre marido e mulher, do tipo divórcio, até uma questão de briga de vizinhos, ou algo que eu comprei, de repente, no site. Então, aí a gente tem os extremismos, né? E eles buscam a incrementação do sistema, tá? Vamos adiante. Então, o abolicionismo, gente, ele começa a trabalhar, como eu falei para vocês, né? Ali a partir da criminologia crítica, mas especialmente após a segunda metade do século XX, né? Que começa a se questionar dessa legitimidade punitiva do Estado. Vocês lembram que lá naquela escola clássica que a gente trabalhou, né, com o Beccaria, ele começa a se questionar da amplitude e da forma com que o Estado se pune, né, o delinquente, enfim, o suspeito, chame como quiser, né, o criminoso. Aqui, no abolicionismo, os teóricos começam a questionar até mesmo a legitimidade do Estado em punir. Será que o Estado é o legítimo? Será que a gente não deveria colocar a cargo de outra pessoa ou da coletividade? Né, eles começam a se questionar sobre isso. Não raras vezes optando pela decisão criminológica de deslegitimar mesmo o sistema punitivo. Então, entre esses movimentos político-criminais surgiu então essa vertente, esse braço, né, da criminologia crítica, o abolicionismo. Muito bem. O Husman, gente, né, o Mills, esqueci o primeiro nome dele. Mas enfim, o Husman tem alguns lugares que a gente vê com dois N's, em outros a gente vê com um N, tá? Então vocês fiquem à vontade para ver como que se escreve o sobrenome dele de verdade. Mas enfim, o Husman, ele faz uma citação que eu gosto bastante dessa analogia que ele faz, que seria uma síntese das ideias dele. E ele a gente poderia colocar como um dos top de abolicionistas, junto com Nils Christie, tá? Tem outros também, como o Mathiesen, acho que é assim que fala o nome dele, que são os três, assim, mais bambambam do abolicionismo, né? Mas o Husman, assim, ele despontou como iniciador das ideias abolicionistas. Então ele coloca assim, eu gosto muito dessa metáfora, porque como eu moro em casa e tenho jardim, me faz, assim, pensar muito no meu dia a dia, né? Se afasto do meu jardim os obstáculos que impedem o sol e a água de fertilizar a terra, logo surgirão plantas cuja existência eu sequer suspeitava. Da mesma forma, o desaparecimento do sistema punitivo estatal abrirá, num convívio mais sadio e mais dinâmico, os caminhos de uma nova justiça. Assim, parece muito lindo, né? Muito tópico até, né? Quando você lê essa citação, então, do Husman. Mas me faz pensar, sabe? Pensando no primeiro momento ali da metáfora, né? De quando a gente, de repente, transplanta uma planta de um lugar que ela pega sol e água, nananã, normalmente ela vai morrer. Mas, por outro lado, de repente, naquele ambientezinho ali que você transporta essa planta, esse vaso, enfim, de repente começa a nascer um musgozinho, né, um matinho, um inso, sei lá o quê. Então, assim, coisas que a gente nem imaginaria que talvez gostam da secura e da sombra, de repente, por essa mudança ali de ambiente, surge algo novo. Então, ele faz essa analogia, né, ou enfim, essa metáfora ali do jardim, tirando os obstáculos, para surgir, teoricamente, uma nova justiça. Então, tiraria o sistema punitivo, e, gente, é o sistema punitivo para tudo, tá? Ele quer dizer, assim, tanto um abolicionismo de vários crimes, né, que ele entende, daí vocês vão ver um pouquinho mais para frente, a gente vai conversar sobre isso, que não mereceriam ir, né, para o sistema prisional, ou até mesmo frente a um juiz ou um promotor, que poderia se resolver entre as partes, por exemplo, ou, enfim, uma certa coletividade, por exemplo, sei lá, um sindicato ou um movimento de bairros, alguma coletividade, né? Uh, e, e daqui a pouco o sistema punitivo estatal ele é jogado de escanteio. É estranho a gente escutar isso, né? Parece assim que nos choca,
porque a gente começa a pensar, por exemplo, em crimes mais bárbaros, mais violentos, né? Como que isso se resolveria, né? Vamos adiante. Aí, gente, a gente pode dizer que essa vertente radical, como se nota, né, o abolicionismo, defende então a abolição de todo o sistema penal. Daí porque, enquanto se insistir nessa ideia, né, do castigo, né, que muito se tende a entender a prisão como praticamente um castigo. A gente sabe que tem muitos teóricos que ainda hoje pensam nessa ideia retribucionista, né? De então, bom, causou um mal para uma sociedade, para um determinado indivíduo, tem que ser retribuído de alguma forma, né? Com uma pena célere, justa, mas que seja rápida a aplicação, imediata, e que faça essa pessoa pensar, né? Aí, claro, a gente tem também o lado da reeducação, mas a gente sabe que isso também é questionável, enfim. Então, essa questão da retribuição ainda está muito forte, né? Daí porque, enquanto insistir, então, nessa ideia do castigo, seja em que nível que for, desde a aplicação, por exemplo, de uma multa, ou, sei lá, se a pessoa começa num regime aberto, mas, por exemplo, já perderia a sua condição de primário, né? Os abolicionistas entendem que não se espera nada de bom, né? Nesse castigo, nessa ideia de retribuição. Então, eles entendem que deveria haver um sistema alternativo, que abandone essa programação criminalizante seletiva, eles falam bastante sobre essa questão da seleção, da seletividade, aliás, até porque eles têm a base muito, né, na criminologia crítica, em favor, então, de soluções informais dos conflitos, né? Sendo o Estado, então, ficando num papel muito mais coadjuvante, né? Essa seria, então, uma das ideias desse sistema alternativo dos abolicionistas, né? Ademais, se os eventos criminalizáveis são uma representação de um conflito interpessoal, né? Ele não só pode ser satisfatoriamente solucionado com a intervenção ativa, então, desses indivíduos, daí porque a responsabilidade pela solução vai sair das mãos do Estado, né, para entrar na mão desses personagens desse evento que é criminalizável. Porque, pensa, gente, comigo, tô pensando aqui, tentando pensar com a cabeça dos abolicionistas, né? Claro que não vou mentir para vocês que para mim não é fácil, né? Eu acho bastante, assim, complicado, apesar de também ser, claro, obviamente, bastante crítica ao nosso brasileiro estado prisional, né? Sistema prisional. Mas vamos lá. Algumas situações do nosso dia a dia, né, são criminalizáveis, são criminalizadas. Por conta de quê? Por conta de uma norma, né? Quem que cria essa norma? Bom, pessoas que a gente vota. A ideia é mais ou menos essa, né? Por movimentos populares e tal. Então, quer dizer, o crime ele só é crime em si porque algum grupo de pessoas entendem dessa forma e normatizam, colocam no papel, né? Porque senão a gente volta para aquele estado lá antes da escola clássica, né? Naquele período que era o bel prazer de quem mandava, né? Isso é crime e ponto. Porque eu decido, né? Porque eu mando. Porque eu tenho o poder de mandar. Aí mudou essa sistemática. Beleza. A gente põe na mão do Estado, então, para saber o que é crime e o que não é crime. Beleza. Mas e a solução disso? Bom, a gente entendeu que a solução, quem deveria dar, é através do Estado juiz. E aí os abolicionistas vêm e dizem: não, a gente tem que botar o Estado num papel coadjuvante. Quem tem que se resolver dentro desse conflito é as pessoas que estão ali participando. É claro que daí a gente começa a se perguntar, por exemplo, em questões que envolvem uma vítima indeterminada. Por exemplo, um caso bem clássico que se coloca muito em questionamento, que se critica os abolicionistas, seria, por exemplo, o tráfico de drogas. Aí os abolicionistas vão responder: bom, a gente tem que descriminalizar, né? O tráfico, o porte, o que for. A gente tem que descriminalizar qualquer tipo de uso de substância que para aquele estado é considerado ilícito, ilegal. Bom, então a gente começa, né, se questionar aí das potencialidades dessa política criminal ou não, né? Como tudo, como todas as teorias, né? Vocês perceberam que todas, desde a primeira aula que a gente fez, sempre tem os adeptos, tem os críticos, tem os que reformam aquela ideia, que vão adiante, né?
Muito bem. Então, aí é o exemplo que eu coloquei, né? Ah, o furtador e a vítima entram num certo acordo, né? De repente, até mesmo numa certa informalidade do tipo, poxa, você furtou meu celular, então, sei lá, me devolve ou me paga o valor do celular em prestações, né? Aí, nem mesmo às vezes tendo o envolvimento do Estado, né? Algumas das vezes sendo coadjuvante, e muitas das vezes nem mesmo se envolvendo, né? As pessoas simplesmente resolvendo entre si. Aí tem uma outra passagem bacana da obra do Husserl, que ele aparece com um M só, né? Já vi de tudo que é jeito, gente. Como achar normal um sistema que só intervém na vida social de maneira tão marginal, estatisticamente tão desprezível? Só antes de continuar aqui a citação, por que que eu coloquei essa citação, tá, gente? Os abolicionistas, só para fazer uma introdução, eles trabalham muito com a questão de que os dados que vão para o sistema, tanto da polícia, como de cair numa promotoria de justiça, como para o sistema do judiciário mesmo, né, para o poder judiciário, e lá no final, né, do caminho desse controle social que a gente já viu em outras aulas, né, no sistema penitenciário, existe toda essa cifra negra ou cifra oculta, né, de crimes que não vão para as estatísticas. E eles são extremamente críticos a essa situação de que, na verdade, o delito que cai lá no final, né, desse funil do sistema estatal é mínimo do mínimo. Então, é uma estatística desprezível. Todos os princípios, os valores sobre os quais tal sistema se apoia, né, a igualdade dos cidadãos, a segurança, o direito de justiça, etc., são radicalmente deturpados, na medida em que só se aplicam àquele número ínfimo de situações que são os casos registrados. Aí a crítica que eles colocam quanto a cifra oculta, né? O enfoque tradicional mostra-se, de alguma forma, às avessas. A cifra negra deixa de ser uma anomalia para se constituir uma prova tangível do absurdo de um sistema por natureza estranho à vida das pessoas. Né? Os dados das ciências sociais conduzem a uma contestação fundamental do sistema existente. E longe de parecer utópico, pelo menos na visão dele, né? A perspectiva abolicionista se revela uma necessidade lógica, uma atitude realista, uma exigência de equidade, né, de justiça, então. Então eles vão se apoiar, o Husserl, né, o Christie e o Mathiesen, muito nessa ideia de que o que acaba caindo dentro do sistema é uma parcela mínima da sociedade, que é criminalizada, super selecionada por determinados critérios, né, e que é bem aquela ideia, eu acho que a maioria de vocês, quando fez o mapa mental, utilizou aquela expressão, né? Será que todos somos criminosos? Ou apenas alguns, né, são criminalizados? Então, todos somos criminosos, dependendo da situação, mas apenas alguns selecionados são criminalizados, que são esses que caem dentro das estatísticas, né? Das estatísticas ali que vão para os dados de criminalidade, de quanto que há persecução, enfim. Muito bem, vamos adiante. Então, algumas premissas, gente, que os abolicionistas utilizam, né? Que colocam como razões para eliminar, então, o sistema penal. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui. Opa, nossa, ampliada é exagerada. Melhor. O sistema penal é anômico, ou seja, as normas penais não cumprem com a função manifesta, que seria proteger a vida, a propriedade, liberdade sexual, liberdade, né, a dignidade, ou seja, aqueles bens jurídicos que estão lá nos capítulos, né? Cada iniciozinho de capítulo do Código Penal, ou dependendo da situação, normalmente mais no Código Penal, tem lá, né, quais que são os bens jurídicos que são protegidos. Então, o sistema penal, ele não consegue cumprir essa função que se diz de cumprir esses bens jurídicos, né, que seriam tutelados. A irracionalidade da prisão, né, a prisão muitas das vezes é utilizada tanto pelo Estado juiz, como de repente até mesmo através de investigações,
ou de outras autoridades, né, de forma desmedida, de forma às vezes não fundamentada. Vocês sabem que até teve alteração com a lei anticrime, que coloca essa questão de qualquer prisão que seja, né, cautelar, enfim, processual, tem que estar muito bem fundamentada, né? A prisão preventiva, gente, agora tem que ser revista a cada 90 dias, né? Isso pode ser considerado, a partir da visão, por exemplo, dos abolicionistas, como, né, um caminhar, né? Um caminhar do sentido de começar a se questionar cada vez mais da necessidade, né? Ou da racionalidade e irracionalidade da prisão, quando ela deve ser aplicada ou não. Né? O sistema penal ele é estigmatizante, ele estigmatiza. A gente já sabe, né, aquele carimbo, né, do ex-presidiário, ou enfim, o carimbo, por exemplo, das pessoas que são presas em operações, né, no sentido de ter o espetáculo da prisão, né? O sistema penal também é seletivo, então ele seleciona determinadas categorias. Eu até estava lendo, eu lembro que eu botei para vocês num grupinho do WhatsApp, aquele livro que fala do sistema policial, eu esqueci o nome do livro, mas enfim, é um dos dois que eu coloquei para vocês. O não que fala dos agentes penitenciários, o outro, esqueci o nome do livro, mas que fala bastante dessa ideia do sistema punitivo, policiamento, autoridade e tal, que ele fala sobre essa questão de que muitas das vezes o poder que é colocado, né, na mão de um investigador, independentemente de qual área, de qual nível que seja, pode colocar alguns estigmas também nas costas desse investigador, desse policial, enfim, de um delegado ou de toda de uma corporação. Então, o sistema penal, ele também é seletivo não só em quem é, né, o suspeito, o delinquente, o criminoso, mas também nas costas de quem investiga, né, da autoridade, né, o perigo que essas pessoas correm cotidianamente, até mesmo perigo de vida. Né? Então também coloca esse outro lado de uma seleção no sentido de que se você entra para esse mundo, né, entre aspas, da caça às bruxas, né, do lado aqui da criminologia, você também de certa forma entra para uma certa seleção, né, enfim, de risco de vida. 5, o sistema penal marginaliza aí a vítima. A gente já trabalhou sobre isso em outra aula, sobre a vitimologia, né? A vítima, então, ocupa, em muitos casos, no sistema brasileiro mesmo, a gente percebe isso, um lugar secundário, né? Principalmente no processo penal, claro. Então, até parafraseando ali o Nils Christie, que eu já citei para vocês, ele vai dizer que o sistema acaba roubando o conflito das pessoas envolvidas. Né? Ele também vai nessa mesma linha, no sentido de que o sistema penal, o juiz, né, as autoridades ali que participam, né, enfim, das audiências, do processo em si, né, até mesmo no papel, no computador, né, claro, em si, acabam roubando o papel, né, da vítima. A vítima é jogada de escanteio. E essa frase, assim, ela é bem significativa, a 6ª frase, que o sistema penal é uma máquina de produzir dor inutilmente. Por que eles dizem isso, gente? Porque eles entendem que a partir do momento que a pessoa entra no sistema prisional, principalmente, tá, gente, lá no final, né, da cadeia, ali, né, do sistema todo processual penal, quando ele entra na prisão, ele acaba sucumbindo e perdendo a sua individualidade. A gente até falou sobre isso um pouquinho, né? Quando a gente trabalhou lá com o pessoal da Escola de Chicago, né? Que acaba perdendo sua individualidade, acaba perdendo o seu cotidiano, de como viver fora, né? A vida livre, né? Acaba tendo que se reambientar nesse novo sistema. Então, apesar de toda essa situação, dessa reambientação nesse sistema agora encarcerado, além disso, de todas as mazelas que todos vivem, né, ao ser inseridos no processo criminal, além disso, a gente sabe que não se ressocializa, que não vai, entre aspas, curar ninguém, né, que não vai salvar ninguém a prisão.
via de regra, a gente sabe que tem exceções, tem sim, né? Mas a maioria que saem do sistema prisional, depois de ter ficado determinado tempo, sai muito pior, né? Com transtornos até mesmo psicológicos, né? Mentais, psíquicos, perturbações. Ou então, como a gente diz, né? Se formou na faculdade do crime. Então tem todas essas questões que o Nils Christie, o Husman e o Matisse vai trabalhar, tá? Que vão estudar, então, nessa perspectiva. A gente pode dizer, gente, que o maior abolicionista na América Latina, né, é o Eugênio Zaffaroni, né? Ele estudou, né, o Zaffaroni, ele estudou o livro do Husman, que se chama Penas Perdidas, e aí ele criou o Zaffaroni, né? Claro, totalmente sob uma perspectiva de América Latina, enquanto que o Husman, o Christie, é uma perspectiva mais europeia e americanizada, né? Ou norte-americana, enfim. Então é uma perspectiva um pouco diferenciada. Mas o Zaffaroni vai trazer para a perspectiva latina, e aí ele escreve o livro Em Busca das Penas Perdidas. Entenderam? Então o Husman fala das penas perdidas, né? Que são feitas bem nessa ideia de impingir dor de forma inútil, né, de como que o sistema prisional capta o conflito entre as partes e acaba deixando eles como coadjuvantes, né, enfim. E daí o Zaffaroni vem para tentar buscar, né, essas penas perdidas. E aí, gente, o Zaffaroni, ele trabalha com duas facetas da aplicação do direito penal. É bem bacana essa questão. Ficou cortado ali, né? Eu vou diminuir um pouquinho. Acho que agora ficou um pouquinho melhor, apesar de ficar pequenininha a letra. Uhum. Agora dá para ler melhor. Ele fala, gente, sobre... É bem estranha essa palavra, né? Vamos lá. Administrativização do direito penal, né? Então, ele entende que o direito penal teriam duas facetas. O Zaffaroni, ele é mais adepto dessa primeira faceta, tá? Mas existe também uma outra faceta que é aplicado, por exemplo, até de certo modo aqui no Brasil, tá? Mas que ele também faz críticas a isso, né? Então, a primeira seria o quê? O Zaffaroni entende que ele seria preferível usar o direito administrativo, a gente já falou um pouquinho sobre isso lá no iniciozinho da aula, né? Para resolver os conflitos sociais, que são intitulados como crimes. Então, aplicando determinadas penas, né? Não no sentido de prisão, né? Aplicando determinadas multas, dependendo da situação, aplicando um certo tratamento, né? Por exemplo, sei lá, psicológico, psíquico, alguma coisa assim. E de forma mais célere, né? Para resolver, então, esses conflitos, mas a partir do direito administrativo, né? Tirando do poder da esfera criminal a resolução desses conflitos. Numa outra faceta dessa administrativização do direito penal, a gente teria o populismo penal, né? Que seria aí, gente, uma outra vertente. Aí realmente é o outro lado do pêndulo, né? Uma aplicação desproporcional do direito penal para resolver os problemas sociais, né? Então, gente, é problema social, não é só delito, né? Por isso que ele até coloca, o Zaffaroni menciona, que no Brasil a gente percebe que a gente quase está lá. Por quê? Ele entende, né, o Zaffaroni faz a crítica sobre isso, de que um populismo penal é o seguinte: acontecem determinados conflitos dentro dessa sociedade, enfim, de uma coletividade, e as pessoas pedem uma imediata solução através do quê? Da prisão. A única solução para as pessoas é prisão, é o discurso. Por isso que eles chamam até mesmo de populismo penal, porque é realmente um bater de tecla, né, de que tudo deve ser resolvido com prisão, né? Então, independentemente se esse conflito social de repente não resolveria, sei lá, com uma multa, né, com uma suspensão de atividade. Eu estou falando tanto numa esfera individual, pessoa física, como até mesmo numa esfera de pessoa jurídica, né? Vou dar um exemplo para vocês. Até esse professor, se eu não me engano, Cristiano, que eu mencionei no início, que eu botei o vídeo dele para vocês,
ele menciona, se eu não me engano, esse caso. Posso estar enganada, posso ter visto isso em outro lugar. Vocês lembram daquele caso que aconteceu de Brumadinho e também de Mariana, né? Da questão do desbarrancamento lá, né? Daqueles morros de metais e barro e tudo aquela desgraceira, né? A quantidade de mortes enorme que aconteceu. Enfim, vocês sabem do que eu tô falando, por óbvio. Muito bem. Se a gente vê o direito penal através de um populismo penal, né, tentando então fazer essa administrativização do direito penal, mas sob uma perspectiva do populismo penal, toda e qualquer ação, por exemplo, do que aconteceu ali, né, da empresa, né, toda a responsabilidade que a empresa deve responder, enfim, cumprir, né, vai ser a partir da esfera penal. Então, prende o engenheiro, prende o responsável, prende quem assinou a RT, prende o presidente da empresa, acho que era a Vale, né, se não me engano, não sei se as duas eram Vale, agora eu não lembro, mas enfim, prende todo mundo. Como se isso resolvesse o problema que aconteceu, o fato que aconteceu. Então, através de uma faceta em que vai fazer, né, uma penalização de todas as questões, uma penalização respondida através da prisão. Quando a gente vai ver, de repente, por uma perspectiva que o Zaffaroni entende dessa forma, né, de uma administrativização do direito penal, então, querendo aplicar outras medidas que não a prisão, a gente vai tentar aplicar multas, né, de repente, indenizações altíssimas, né, nem que quebre a empresa, mas enfim, a gente busca outras alternativas e não uma prisão. O caso clássico de, por exemplo, ter prendido os engenheiros, como vocês devem ter visto, acho que foi no ano passado, isso, né, gente? Acho que foi em janeiro ali do ano passado. Acho que foi, né, 2019? Vocês lembram? Enfim, se alguém quiser comentar, fica à vontade para comentar. De todo modo, quando aconteceu Brumadinho, né, eu estou mencionando, Mariana já faz mais tempo. Foi preso, então, os engenheiros. Será que haveria necessidade? Será que essa prisão dos engenheiros... Eu estou aqui tentando questionar através da visão do Zaffaroni, tá, gente? Aqui é minha opinião, não muda em nada, não tem nenhuma importância nesse momento. Então, pensando com essa ideia, né, do abolicionismo, enfim, das ideias do Zaffaroni, será que haveria necessidade de ter prendido os engenheiros? Né? Será que haveria essa necessidade? A gente começa a se questionar sobre isso. Bom, além do Zaffaroni, que tem essa perspectiva, né, de análise da América Latina e tal, a gente tem outros, né, estudiosos que a gente não pode considerar esses dois que eu vou citar como criminólogos, nem eles não se auto-intitulavam e nem se auto-intitulam como criminólogos, tá? Mas eles estudam e muito a questão da prisão, né? O instituto da prisão, que é o Michel Foucault, que a gente já falou várias vezes, que vocês já devem ter ouvido falar muito, quem sabe já até leram esse livro Vigiar e Punir, que é bem legal, que é um livro curtinho, né, já mencionei aqui também, que ele vai estudar, né, o Foucault vai estudar o sistema prisional desde ali do século, acho que 17, 18, ele começa, né, se questionar de como que as penas eram aplicadas, para que servia a prisão naquela época, né, de como que as pessoas eram vigiadas, né, e como que eram punidas. Então a prisão não era uma punição em si, a prisão era o interim, né, um interstício entre a prática do crime, captura, fica ali esperando na prisão, para daí, então, ter a sua pena, que seria a morte, ou alguma tortura, né, alguma coisa nesse sentido, das várias formas que ele descreve, com muitos detalhes. É um livro bem, vamos dizer assim, sanguinário, né, violento, com várias passagens violentas. Mas era a prática que era feita, né, é bem interessante. E aí ele também faz... Deixa eu só ver o que o Sérgio colocou aqui. Dá a impressão de que um crime que causa dor e sofrimento, apenas a punição financeira não retribui a pena. Sim, eu entendo, Sérgio, por isso que muitos críticos aos abolicionistas, quando especialmente a gente fala sobre crimes que causam violência, né, tortura, por exemplo, sei lá, matar alguém, ou a violência mesmo, ou uma violência sexual que seja, né,
Nesse caso, se questiona muito no sentido de que uma punição financeira não iria estar retribuindo, não estaria resolvendo a questão, né? Nesse caso, a maioria, os críticos normalmente batem nessa tecla, né? Mas eu concordo, eu entendo o que tu quer dizer, parece muito assim utópico, né? Como que tu vai colocar na mão da coletividade ou, sei lá, dos parentes da vítima para resolverem essas questões, especialmente quando a gente vê a vítima, né? Tu vai botar na frente o abusador e a pessoa que foi agredida para se resolverem, é difícil, né? Eu acho bem difícil a gente lidar com isso. Mas enfim, onde é que a gente estava? No Foucault, né? Então, daí além dessas questões voltadas para a questão da prisão em si, né, da instituição prisional, o Foucault vai levar essas questões para outros ambientes, outras instituições totais, né, como o Goffman trabalha com essa perspectiva também, de manicômios, de... onde é que ficam as freiras, gente? Sempre esqueço dessa palavra. Meu Deus. Onde ficam as freiras, enfim, onde, né, ficam as freiras, os padres, os seminários, né, enfim, ou também as escolas. Então ele começa a trabalhar com todas essas perspectivas, né, de instituições que tiram a tua individualidade, né, que existe muita questão da punição. Então a gente vê antigamente, né, gente, as escolas, quando de repente o aluno não fazia o que a professora queria, então palmatória, ou ia para o cantinho ali usando aquele cone, né, da vergonha, enfim, né, o burro. Ó, chuvarada, ó. Só um pouquinho, gente. Mãe, tem roupa fora? Começou a chover. Tá, valeu. Minha mãe tá aqui em casa, gente. Graças a Deus. Tava com tanta saudade dela. Fazia mais de 4 meses que a gente não se via. Mas então tá, vamos lá adiante. Essas instituições, então, né, que tem muito a ver com a coletividade e um poder, né, de fiscalização, de vigilância, o Foucault trabalha com essa questão. É claro que para nós o que mais interessa é a questão, né, do sistema penitenciário, mas não necessariamente, né, outros lugares que tenham essa percepção, né, de ser totalizantes não possam ser também estudadas. A Angela Davis eu já citei para vocês também. Ela é uma filósofa norte-americana maravilhosa. Ela tem vários livros. Ela escreve também bastante a partir das teorias de gênero para quem gosta, né? E ela escreve esse livro que também é bem pequenininho, Estarão as Prisões Obsoletas. Ela escreve bastante, gente, numa perspectiva das prisões, principalmente privadas, né, do sistema privado, ou as parcerias, né, as PPPs, as parcerias públicas privadas, do sistema prisional dos Estados Unidos, né? E ela trabalha com várias estatísticas, né? Toda essa questão de números de quem que é preso nos Estados Unidos, e a maioria são negros e latinos. Agora, nos últimos tempos, assim, também tem um terceiro público que são os muçulmanos, os islâmicos, assim que fala, gente, né? Que venham de países islâmicos, enfim, especialmente por conta do pós, né, 11 de setembro. Então, ela começa a trabalhar e questionar, né, muito, e de quanto financeiramente é interessante, né, as prisões nos Estados Unidos, sob o ponto de vista empresarial mesmo, de quanto que cada prisioneiro ou prisioneira vale para essa empresa, de quanto que o Estado paga para essas instituições, né, que fazem então a vigilância e a punição através da prisão dessas pessoas. E ela chega à conclusão de quanto mais pessoas presas, melhor. Tiago colocou aqui, deixa eu ler, Tiago. Só um adendo, sem entrar no mérito. O maior exemplo que refuta o abolicionismo é o Rio de Janeiro, em que o Estado é ausente e o crime organizado domina as comunidades carentes. Direitos cerceados como liberdade, segurança, culto religioso. A prisão não para o criminoso, sim para a sociedade que se livra por certo tempo de suas condutas. Até interessante tu mencionar isso, Tiago, bem legal.
no caso do Rio de Janeiro, esse livro que eu mencionei agora há pouco, da questão, né, do policial, das autoridades, do Estado, né? Eles falam exatamente do Estado do Rio de Janeiro. E isso que é um livro de, olha, eu acho que tem mais de 10 anos, e já estava nessa situação. E realmente, com certeza, as perspectivas abolicionistas que a gente está tratando aqui, né, não tem como aplicar para o estado do Rio de Janeiro, que é bem complicado, né, um estado que é envolto por milícias e organizações, exatamente como tu falou, né, que não existe liberdade, até mesmo de culto religioso. Isso é bem, bem complicado. É bem interessante o que tu colocou. Tem a ver, sim, com certeza. Então, a Angela Davis, ela, só para finalizar aqui que eu estava comentando, ela fala bastante dessa ideia da comercialização do sistema penal, de como o sistema prisional ele é interessante comercialmente para o país que se adequa a um sistema privado, né? De quanto que custa, enfim. Então tem questões bem interessantes. E também, dentro do livro dela, ela trabalha, acho que eu até já falei isso para vocês, ela trabalha numa perspectiva até meio de criminologia cultural, que a gente vai falar quando terminar essa, essa aula de política criminal, a gente vai falar sobre criminologia cultural, talvez daqui a 3 semanas ou 2, enfim, não semana que vem, talvez na outra, quando ela fala sobre os filmes seriados que são feitos, acho que eu já mencionei para vocês, né, sobre isso. Ela dá vários exemplos, até legal, assim, para ter alguns exemplos para ir atrás, né, de como que o que mostra nos filmes e seriados é também uma estética muito, assim, espetaculosa, né, no sentido do que é realmente o sistema prisional. Claro, ela está falando de uma perspectiva norte-americana, tá, gente? Ela não está falando de uma perspectiva brasileira, né? Então, lá a ideia que a gente tem aqui no Brasil e em alguns outros lugares, né, na América Latina, de facção dentro do sistema prisional é bem diferente do que a gente percebe, ou enfim, é diferente, talvez não possa dizer bem diferente, mas diferente de uma perspectiva que a gente tem, né, nos Estados Unidos, tá? Vamos adiante. Algumas críticas, né, à teoria abolicionista. Deixa eu botar um pouquinho aqui mais para baixo. A proposta abolicionista pode conduzir a uma desestabilização da sociedade e, por consequência, uma instalação de uma justiça arbitrária e insegura. Afinal, não haveria limites à intervenção punitiva, né? Eles entendem, os críticos, então, tem vários, tá, gente? Nem adianta a gente mencionar aqui, porque muita gente, até mesmo os criminólogos críticos, são críticos à teoria abolicionista. Entenderam o que eu quis dizer? Porque as criminologias críticas são várias, né? Então, um braço ali são os abolicionistas. E até mesmo os criminólogos críticos são críticos, então, a esse braço. Eles entendem que o direito penal é um mal necessário, né? Que, infelizmente, a gente vive numa sociedade, né, de seres imperfeitos e que, vez e outra, vão haver conflitos e que esses conflitos são, né, criminalizáveis, são puníveis. Então, eles entendem que, claro, aqui a gente está falando ainda de uma ideia de que apoia, né, a instituição prisão. A gente sabe que tem críticos ainda no sentido de ter pelo menos um direito penal mínimo. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, talvez hoje, se não der tempo, semana que vem na aula gravada, tá? Mas então, acho que Tiago vem bem ao encontro do que tu tá falando aqui, né? No sentido de que haveria uma desestabilização da sociedade se tu deixa simplesmente na mão, né, da coletividade para resolver os conflitos. Aí a gente pode ter uma insegurança e até mesmo uma arbitrariedade. Eu vou dar um exemplo, gente. Não sei se eu vou trazer aqui na aula ou não. Vocês lembram que alguns casos atrás, alguns tempos atrás, isso a gente vê às vezes vez e outra. Determinado furtador ou roubador, estou utilizando aqui uma expressão, né, quase da criminologia, dos criminosos natos, lá do Henrique Ferri. Tô brincando, né, gente? Claro que não. Mas vamos dizer assim, alguém que praticou um furto ou um roubo é capturado, por exemplo, numa loja ou em algum lugar. A coletividade vai lá e se organiza
espanca essa pessoa, amarra no poste, tira a roupa dela. Alguns tempos atrás, não sei se vocês lembram, teve um indivíduo que entrou numa loja de tatuagem e, né, não sei como é que se chama isso, enfim, uma loja de tatuagem, né, uma clínica, não sei como é que fala isso, gente, enfim, um lugar que faz tatuagens comercialmente. Um estúdio, isso, obrigada, Thiago. Isso é que é a palavra que eu queria. Um estúdio de tatuagem e furtou várias coisas. E o tatuador era, acho que, lutador de alguma arte marcial, jiu-jitsu, alguma coisa nesse sentido. E ele conseguiu pegar esse indivíduo, esse delinquente, e ele pegou e escreveu com o aparelhinho da tatuagem, né, com a agulha, enfim, alguma coisa aqui, não sei, acho que era vacilão, alguma coisa assim, alguma palavra, tá? Algum xingamento, alguma coisa assim nesse sentido. E daí isso caiu na rede, assim, né? Muitas pessoas, por um lado, podem dizer, é isso aí, ladrão e vacilão. Exatamente, Thiago, isso aí, perfeito. Obrigada por lembrar. Eu só lembrava do vacilão. E daí, né, alguns estimulam que isso aí tem que fazer mesmo, justiça com as próprias mãos, né? Se a gente pensar sobre uma perspectiva de que pode ser uma justiça arbitrária, né? Pode gerar uma insegurança. A gente pode questionar de ambos os lados, né? Para todos os lados, quase. Por outro lado, a gente pode dizer, bom, de repente ele queria só furtar, estava passando fome. Enfim, a gente pode trabalhar aí com várias perspectivas, né? Então é bem interessante de como. Aí eu tô fazendo um parênteses aqui, tá, gente? Pelo menos agora é eu falando, né? Eu acho muito legal o quanto a criminologia abre, independente da opinião, né, ou tuas concepções que você tenha de vida, mas que abre para pelo menos você pensar um pouquinho fora da tua caixinha, né, da tua cabeça, no sentido de pensar assim, não, a minha opinião é, bem feito, deveria mesmo ter lá tatuado na cabeça do cara, quem manda ter entrado, mas daí ao mesmo tempo tu começa a pensar assim, bom, mas será que é proporcional a atitude do furto, de repente, do dinheiro, do celular, do computador, ou seja lá o que o cara lá queria furtar, a esfera de desfigurar lá a cara da pessoa, né, de praticar essa violência, até mesmo física, quando aquela pessoa. Será que é proporcional? Será que não é? Será que foi justa essa atitude? Né, de ambos os lados, tanto do furtador, como lá da pessoa que pegou, né, e fez isso. Enfim, simplesmente da gente parar um pouquinho para pensar sobre isso. E eu acho que a criminologia abre isso para a gente, né? Independente da gente perder ou não, abrir mão ou não das nossas concepções, dos nossos entendimentos. Eu acho isso legal, tá? Mas enfim, fecha parênteses, é só um pensamento assim que me vem, que eu gosto de pensar dessa forma, né? De tentar pensar as várias possibilidades. Vamos adiante. Aí, gente, nós vamos com certeza absoluta a gente não vai terminar a aula hoje, eu imaginava, porque realmente tem várias coisas que começam a surgir, né? Talvez eu também viajo demais na maionese, mas não sei, acho que eu gosto bastante do tema, me sinto bem, assim, apaixonada pelo tema todo, né? Dessas teorias, dessas perspectivas, acho muito legal. A gente tem uma política criminal que a gente chama de movimento lei e ordem, né? A gente poderia falar sobre um lado oposto do abolicionista, do abolicionismo, né? Que pugna, então, como eu falei lá no iniciozinho da aula, por um incremento do sistema penal, de um incremento das respostas formais do Estado. Né? Então, ampliar as formas de controle social. Lembra, né, das formas de controle, os 3 níveis? Exatamente. Então, ampliar as 3 formas de controle, desde lá do iniciozinho, né, a segunda esfera mais judiciária, vamos dizer assim, né, autoridades propriamente ditas, e o sistema prisional num terceiro nível. A sua base, né, vai se situar nessa proposta drástica de intervenção do Estado por meio do direito penal, né, em todos os conflitos possíveis e inimagináveis que acontecem dentro da sociedade. Então, a gente tem uma ampliação, tá? A gente vai ver, a gente já citou esse caso, né? Essa historinha do James Wilson e lá da teoria das janelas quebradas e tal. A gente já falou sobre tudo isso, a gente vai aprofundar um pouquinho agora, tá?
Vamos ver até onde que a gente vai na aula, também não quero me estender demais, né? Mas vamos adiante mais um pouco, com certeza dá pra gente trabalhar um pouquinho mais. No início da década de 70, gente, então o James Wilson se transformou num dos principais criminólogos de política criminal norte-americana. Então o James Wilson a gente pode considerar mesmo como um teórico, como um criminólogo, tá? Como eu falei para vocês, a gente vai ver que tem outras pessoas que a gente não pode considerar como criminólogos, simplesmente como adeptos da teoria, que se utilizam a partir disso para aspectos políticos, criminais, tá? Mas aqui a gente está falando de realmente um teórico, né? O trabalho intelectual, então, do James Wilson sempre esteve vinculado às funções repressivas dos governos republicanos, né, dos Estados Unidos. Por exemplo, subsidiando argumentos bem conservadores de apoio à guerra às drogas, né, até mesmo depois, mais para frente, muito dessa perspectiva de movimento e lei e ordem, eu falei para vocês, que se iniciou ali com o James Wilson, vai se trabalhar, por exemplo, com guerra contra o terrorismo, né? Então, assim, aí a gente tem as dissidências que vão adiante, né? No livro que ele escreveu lá na década de 70, pensando sobre o delito, né, foi um dos principais manuais que foram utilizados para legitimar algumas mudanças de políticas criminais nos Estados Unidos, né? E dando uma disparada nas estatísticas do número de prisões, especialmente a partir da década de 80. Então, assim, ele desenvolve a teoria dele, dessa política bem punitivista na década de 70, mas demora ali quase 10 anos para que isso comece a gerar resultados no sentido de número de prisões, né, nos Estados Unidos especialmente, tá? Quando então os neoconservadores, né, chegam ao poder, por exemplo, com o Ronald Reagan, o James Wilson acaba se tornando um assessor do presidente, né, nos Estados Unidos. E ele fica bem famoso por ter criado essa teoria das janelas quebradas, reunindo tanto ideias sociológicas lá da época lá da escola de Chicago, né, que ele vai trazer então essas teorias para a realidade ali da década de 70, 80, né? Ampliando então para justificar e criminalizar, entre aspas, os suspeitos de sempre. Cuidado com a seleção aí, né, gente? Aí eu já começo a fazer algumas críticas a essas teorias, né, da seletividade. Agora, numa ideia mais preventiva, né, evitando assim que eles perpetrassem delitos mais graves. Então a gente vai ver o que é essa teoria das janelas quebradas, tem algumas perspectivas em cima dessa teoria, né, e como que eles começaram a criminalizar os suspeitos de sempre. E que daí vai bem na mesma linha do que a Angela Davis diz, mas é claro, com uma perspectiva é aquela dos carros, Sérgio, exatamente. Só que essa das janelas quebradas, ela tem duas perspectivas, do carro e dos prédios com janelas quebradas. A gente já vai falar disso. Mas é a mesma ideia. Beleza. Então, de como a Angela Davis vai trabalhar com os altos índices mais lá para frente, porque o livro dela é bem mais contemporâneo, né, que eu falei para vocês, da população negra, jovem, sem estudo, da população latina de forma geral, né, e da população que vem dos países de origem muçulmana, islâmica, né, do Oriente Médio de forma geral. E para eles ali a gente pode se encaixar nos suspeitos de sempre, né, e como fazer de forma preventiva, né, uma ostensividade, né, de análise, de cuidado, de estar sempre de olho nesses suspeitos de sempre. Então, a teoria, gente, das janelas quebradas, depois eu falo de uma perspectiva mais brasileira. Em 81, então, o James Wilson e o George Kelly, eles divulgam um artigo, né, numa revista, acho que tem o nome da revista depois mais para frente, que se chama Janelas Quebradas, a Polícia e a Sociedade nos Bairros, né? Em que propagavam a necessidade de punir mesmo as menores incivilidades de rua, tipo de briga, de bar, a briga de rua, fumando uma maconhazinha ou sei lá o quê, enfim, o menor ação que fosse, né, ela era punida
com extremismo, né? Haja vista essas representariam, né, essas incivilidades, o ponto de partida para uma deteriorização e posteriormente um desmoronamento dos bairros. Então, a metáfora utilizada das janelas quebradas, que daí no caso do prédio aqui que eles utilizam, né, que eles utilizam no artigo científico, é que se tu tem uma janela num prédio que está quebrada, e se não for consertada imediatamente, aos poucos, outras janelas também vão sendo quebradas pela própria população. Porque uma janela quebrada e não consertada demonstra um sinal de descuido, de abandono, de negligência. Então, isso abriria brecha para que outras formas de delinquência, outras formas de propagação dessa violência ou desse descuido se colocasse naquele determinado local, naquele determinado bairro, né? Então, eles entendem que por isso que essa ideia da sociedade dos bairros se coloca, então, e determinados bairros são mais suspeitos do que outros, pelo cuidado que se tem nos ambientes, né? A gente pode trazer essa ideia de punição extrema, né, de cuidado extremo, ou no sentido de não haver um abandono, né, de determinadas regiões, quando a gente traz para a experiência aqui brasileira, nas aquelas mídias de massa, né, o Ratinho, da Atena, aí tem aquele cara aqui da região de Floripa, esqueci o nome dele, sempre menciono ele e todo mundo sabe, é porque eu não vejo muito Globo, esses jornais locais, eu não assisto muito, sabe? Mas eu sei que tem um cara aqui, acho que em Floripa, que faz bastante, ou fazia, né, agora não sei como é que tá com a quarentena, fazia um programa estilo Ratinho e da Atena, no sentido de que, tem que prender mesmo, olha lá o que ele fez, é vagabundo, enfim, utilizando expressões, isso, obrigada, Hélio Costa, esse mesmo, né, utilizando de expressões bem pejorativas, tá com pena, leva para casa, enfim, esse tipo de coisa, assim, né, exato, ele é deputado, né, utilizar, enfim, desses extremismos, né, de mínimos que sejam incivilidades, como eles colocam, né, como o Wilson e o Kelly coloca, aplicação extrema, né, de um policiamento ostensivo, da autoridade, enfim. E também a ideia da teoria das janelas quebradas é muito voltada para a questão da opinião pública, né? Então, quem que assiste esse tipo de programa? Quem que gosta desse tipo de problema? Quem que é o público que gosta de assistir? É um público que tende por um punitivismo maior? Ou é um público que tende por relativizar essas ações? Enfim, né, a gente começa a se perguntar sobre isso. E, normalmente, a utilização, né, e até mesmo quando eles publicaram ali nessa revista científica esse artigo, quem se apropriou muito dessa teoria foram políticos bastante conservadores, né, na mesma pegada ali que a gente mencionou do presidente Reagan ali, né, na época. Muito bem. Então eles utilizam, né, essa expressão, vocês já devem ter ouvido falar, né, o Kelly e o Wilson que colocam no artigo, cortar o mal pela raiz, que a partir do momento que você deixa determinadas ações que podem ser consideradas como delituosas acontecer livremente, né, você deixa então isso se disseminar, aumentar cada vez para graus mais graves, para delitos mais violentos, né? Então eles entendem, não, vamos cortar o mal pela raiz, cometer o mínimo que seja de delito, já vamos agir, né? Então a teoria das janelas quebradas inspirou o surgimento de realmente uma técnica policial, né? No sentido de ser bastante intensiva, que seria essa técnica chamada de tolerância zero, né? Que vai vir então dessa estratégia implantada lá em Nova York na gestão lá do promotor na época, né? Rudolph Giuliani, e que depois acabou se disseminando para outros vários locais do mundo, né? Essa ideia da tolerância zero busca, então, ter uma aplicação policial e também da vigilância própria, né, de promotoria, delegacias, e depois, mais à frente,
do sistema judiciário, né, de ter uma tolerância mínima, ou quase como coloca ali, né, zero. É uma ação muito intensiva, né? Então condensa essa atitude institucional, né? De forças policiais de forma bem genericamente falando aqui, de forma bastante intensiva ou ostensiva, enfim, né? De forma ininterrupta, né? Então essa é uma das formas de aplicação. No mesmo ano que o ex-promotor lá, né, o Giuliani, assumiu então a prefeitura de Nova York, isso aí a gente já está 10 anos depois, né? Isso aconteceu na década de 70, as publicações do Wilson. Na década de 80 ali a gente começa a ter alguns movimentos no sentido, né, de lei e ordem já nível nacional dos Estados Unidos, e a gente tem a ação mais específica na década de 90 em Nova York, né, quando foram revelados dados que mostraram que essa guerra, a delinquência, estava sendo vencida. Até porque, por exemplo, os mendigos, né, assim, ele colocou essa expressão, né, gente, mas a gente não utiliza mais hoje em dia, né? Então, são pessoas em situação de rua que pediam esmolas, né, os lavadores de para-brisa, sabe? Quando param assim, né? Não vejo isso muito aqui em Floripa, mas vem muito em São Paulo, no Rio, né? Os limpadores lá de para-brisa, né? Passaram também a ser detidos, ao invés de simplesmente pagar multa. Então, as pessoas que, teoricamente, né, não estariam até mesmo cometendo nenhum delito, né? Meio que se resgata aquelas ideias de vagabundagem, né? Pedir esmola na rua, né? A pessoa que não tem serviço, que está ali, né? Vadiando, enfim, ou esses trabalhos informais, né? Até mesmo essas pessoas eram detidas, né? Ao invés de apenas, sei lá, pagar multas ou ser dissipadas. Logo, as detenções triplicaram nessa época, né? O contingente policial aumentou cerca de 20%, e os pequenos delitos denunciados diminuíram em 30%, né? No entanto, as queixas por abusos policiais dobraram. As pessoas mortas por tiros, né, no caso dos confrontos, aumentaram 35%. Isso ali tudo na década de 90, tá, gente? Né? Principalmente ali após o Giuliani assumir a prefeitura, né? E o número de vítimas que estavam sob custódia da polícia foi incrementado também em cerca de 53%, né? Que tinha ali acabando morrendo. Então, ao mesmo tempo que houveram uma certa ostensividade maior, uma busca mesmo pelos pequenos delitos ou pequenas ações, né, maior, como a gente vê ali nas estatísticas que foram publicadas, ao mesmo tempo, a gente percebe que houve muitas queixas, né, desses abusos, dessa truculência, né, e, por outro lado, um terceiro lado, a população se sentia mais segura. Aí, as críticas ao movimento Lei e Ordem se perguntam: quem é essa população que se sente mais segura? É aquela população que a gente auto-intitula, ou que se intitula de cidadão do bem? O que é o cidadão do bem? É aquele que não pratica crime? Tá, beleza. Mas o que é isso? Será que... Sabe, começa a se questionar, né? Começa a se perguntar sobre isso. Então, ainda que houvesse essa margem de aumento de abusos policiais, pelo menos em Nova York, né? Nas pesquisas que foram feitas, muitas pessoas se diziam mais seguras, né? Por não ter essas pessoas, esses, entre aspas, tá, gente? Mendigos, né? Moradores de ruas ou pessoas em situação de rua, por esses pedintes de serviços, vendedores de bala ou de limpador de para-brisa, né? Então, é um extrato social que foi tirado, né, de Nova York nessa época. Então, as pessoas se sentiam mais seguras por conta de tirar essa população bastante carente, mas que não necessariamente, se a gente for ver por um lado crítico ao movimento Lei e Ordem, ou pela essa tolerância zero, né, ou essa guerra à delinquência, será que realmente isso eram crimes? Ou será que eram pessoas que estavam simplesmente passando por necessidades, né, econômicas, sociais, estruturais? Será que elas não precisariam, talvez, de ajuda?
ao invés de simplesmente serem encarceradas, eles começam a se perguntar sobre isso, né? Então, se coloca ali, né? Um policial que sobe para um morro em que é dominado por um traficante. Eu estou colocando aqui alguns exemplos, tá, gente, de pessoas que começam a se questionar, especialmente aqui na América Latina, tá? Geral, não só Brasil. Aí há uma bala perdida no confronto entre, né, as autoridades policiais e o grupo ali, ou, né, os traficantes, enfim, ou o grupo, né, a milícia, ou, enfim, a facção, chame como quiser. Mata uma criança que não tem nada a ver com o confronto. Entre aspas, isso se justifica? Se a gente vê sob uma perspectiva do movimento Lei e Ordem, se justifica, porque a autoridade policial está tentando trazer uma pacificação àquele morro, àquela comunidade. Se a gente vê por outras perspectivas que criticam o movimento Lei e Ordem, não se justificaria, né? Não se justificaria aquela ação. Enfim, aí a gente tem várias questões para trabalhar, desde a mídia de massa, como eu já trabalhei, né, já citei anteriormente, de como que isso é divulgado, né? Como, como que isso é divulgado, a ação da polícia, como que é divulgado a ação do traficante ou do grupo, né, ali que domina aquela comunidade. Os intelectuais que estudam isso, como que eles trabalham com essas vertentes, né? Os discursos, ali faltou um S, né? Institucionalizados, como que o Estado fala sobre essas questões, né, das ações. O Gabriel Alintua, não sei se é assim que fala o nome dele, tá, gente? Mas é bem bacana os escritos dele, né, os livros, os artigos, para quem curte estudar essa questão da ação do Estado. Ele escreve bastante sobre essa perspectiva de América Latina. Ele vai dizer que essa violência policial seria aceitável pela maioria da população, pela opinião pública, né? Ou está contida nessa política de combate à criminalidade, está presente nessa guerra contra a delinquência, né? Na luta contra a violência e os crimes praticados pelas classes perigosas. Ele utiliza muito essa expressão, é a categoria analítica dele que ele trabalha, bem bacana, já vamos falar sobre isso. Nessa lógica de guerra, as baixas dos inimigos contam a favor e não contra o exército da segurança cidadã. Vocês percebem que ele utiliza bastante aspas, né, para utilizar essas expressões de guerra, né, as classes perigosas, né, os inimigos. Quem que é o inimigo da polícia? Quem que é o inimigo do Estado, né? Quem que é o exército da segurança cidadã? Vocês lembram, gente, que em algumas aulas passadas, confesso que eu não lembro se foi a última ou não, a gente trabalha com um modelo de prevenção criado aqui na América Latina, exatamente dessa ideia do modelo de segurança cidadã, né? Então, o Gabriel Anitua vai trabalhar sobre essa questão, né, de quem são as classes perigosas. São as pessoas que moram nesses morros, junto com os traficantes, mas às vezes as pessoas não têm nem outra possibilidade. Não tem como morar em outro lugar. Mas ainda assim, por estarem dentro desse território, elas são consideradas como classes perigosas. Às vezes pelo Estado, às vezes pela autoridade policial, às vezes pelo cidadão de bem, às vezes por turistas, né, que vão lá visitar de forma curiosa. Não sei se vocês já viram isso, esses, esses turismos que vão, né, nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, por exemplo, né, para olhar as favelas, enfim, são consideradas classes perigosas, né? Então, às vezes essa classe perigosa tem cor, tem raça, tem gênero, tem religião, tem opção política, enfim, tem várias características, né? Vai depender ali de qual país que a gente está falando, ou às vezes de determinada localidade mesmo específica, né? Algumas características marcantes do movimento, então, né, Lei e Ordem. A pena se justifica como um castigo, e a pena prisão, né, gente? E a pena se justifica, assim, como uma retribuição, né, ao crime praticado. Ai, coceira. Os chamados crimes atrozes,
devem ser castigados com penas mais severas, mais duradouras, né? Por exemplo, até mesmo a morte, né? Ou longa privação de liberdade. Como vocês percebem, em alguns estados americanos, ainda existe a pena de morte, né? Então se justificaria. As penas privativas de liberdade impostas por crimes violentos devem ser cumpridos em estabelecimentos penais de segurança máxima, tipo aqueles supermax, né, que tem nos Estados Unidos, que a pessoa praticamente não vê a luz do sol, ou sai a cada 15 dias, não tem visita, tem várias regrinhas, né? Sendo condenado submetido a um excepcional regime de severidade, diverso daquele destinado aos demais condenados. Então, os adeptos desse movimento entendem que sim, que devem existir as penitenciárias de segurança máxima, que deve ter toda uma severidade, né, quanto a isso. D, a prisão provisória que tenha um aspecto ampliado, né, de maneira a representar uma resposta imediata ao crime. Então, eles são tendentes a praticou, independentemente, tem uma suspeita de que aquela pessoa praticou, prende para garantir, para dar já uma resposta imediata ao ato, para dar uma resposta à sociedade, para dar uma sensação de, de punidade, de punibilidade. E que haja uma diminuição dos poderes de individualização do juiz e menor controle judicial da execução, que deve ficar a cargo quase que exclusivamente das autoridades penitenciárias. Então, eles entendem que esse negócio de ficar pedindo para juiz, para fazer progressão de regime, libera, saidinha, não, tira, diminui os poderes do juiz, né? Quem tem que decidir isso é a autoridade penitenciária. Por quê? Porque a autoridade penitenciária que está ali no dia a dia, sabe como que aquele preso, né, o encarcerado, age no dia a dia. Então, a autoridade que tem que saber se pode ou não dar a saidinha, se pode ou não progredir de regime, ou se vai ter que regredir, enfim, né, eles entendem que o poder tem que estar na mão ali do diretor da penitenciária, ou, enfim, a autoridade. Algumas críticas, tá, gente? Deixa eu só ver até onde que vai isso aqui. Não, a gente vai parar no próximo slide, tá? Nesse a gente termina, daí na semana que vem a gente fala sobre, na aula gravada, do garantismo, tá? Tudo bem, gente? Pode ser assim? Tranquilo? Que agora já é 11h20 também, né? Você já deve estar cansado. Eu tô exausta. Algumas críticas, tá, gente, ao movimento Lei e Ordem, né? A grande crítica, então, que é feita é a questão da hipertrofia da punição, né? Uma expansão de forma até mesmo irracional do direito penal, gerando o quê? Uma crise do princípio da legalidade, né? Porque surge a previsão de tipos penais de conteúdos vagos, muitas das vezes com conteúdos até mesmo indeterminados, né? Existe aquela questão de tipos penais até mesmo abertos, né? Então, existe essa crise do princípio da legalidade. 2, defeitos da técnica legislativa, porque o legislador deixa de empregar uma melhor técnica para elaborar, às vezes, para elaborar essas figuras típicas, né? Para ter essa tipificação, mas, no entanto, faz isso de forma tão rapidamente que às vezes não fica muito bem, né? O tecnicismo legislativo é jogado de lado, né? De novo, enfrentando o princípio da legalidade. 3, bagatelização do direito penal. Então, o uso desmedido, né, do direito penal. Então, ao invés de... é diferente, gente, do princípio da bagatela, né? Ah, não, furtou um pacote de macarrão no mercado que estava com fome. Não, é o contrário, né? É a bagatelização do direito penal. Furtou, vai ser preso, regime fechado, né? Então, assim, é um extremismo. A qualquer ação mínima que seja, a gente tem utilização do direito penal. 4, violação ao princípio da proporcionalidade das penas. Então, é isso, né? A utilização de penas desproporcionais, amplas, bastante duradouras, às vezes até mesmo permanente, como prisão perpétua, ou a pena de morte, né? Então, essa desproporção. Descrédito do direito penal. Eles entendem que o direito penal acaba ficando desacreditado
porque a pena ela é tão grande, mas ao mesmo tempo não responde, não soluciona o problema, porque a única resposta que o movimento Lei e Ordem vai dar é a prisão, né? Mas a gente sabe já por estudos, por ler, por pesquisar sobre isso, que a prisão não ressocializa, né? Então eles vão levantar para essa questão. O 6. Inexistência dos limites punitivos. Aí a gente vê, né, a questão de quase que retomar a questão dos críticos lá, né, da escola clássica. 7. Abuso de leis penais promocionais e simbólicas. Então tem muito essa questão de se utilizar um direito penal simbólico. A gente vai ver isso semana que vem, tá? Quando a gente fala sobre o garantismo penal, né? De se utilizar leis que simplesmente vão dar uma resposta para a população, né? Mas uma resposta que não necessariamente vai ter lá na frente uma responsabilização própria no sentido de, por exemplo, sei lá, houve determinado crime, bom, vamos tentar fazer uma indenização para as pessoas, né, nesse sentido. 8. Flexibilização das regras da imputação. Então, a gente tem um sentido de, no momento de quem vai ser imputado o crime, entre aspas, tá, gente? Loucos degenerados, como se utilizava aquela expressão, né? São questionados e colocados na prisão, por exemplo, ao invés de instituições psiquiátricas. Menores de, né, 18, 16 anos, dependendo ali da menoridade penal, começa a se questionar e flexibilizar essas regras para alcançar essas pessoas também. E, por último, um aumento significativo dos delitos de omissão. Você não delatou? Você não ligou para falar que tal pessoa fez isso? Você também vai responder pelo crime. Então, um aumento no sentido de que você não fez nada, você se omitiu e deveria ou poderia ter feito algo, você também vai responder. Então, esse delito de omissão, tanto no dever, né, dever fazer, como no sentido de que poderia fazer, também vai ser criminalizado, tá? Gente, então encerramos a nossa aula por hoje, né? Já também já é quase 11h30, e agradeço por vocês estarem aqui até o final. Logo mais eu compartilho no grupo a aula, né, do YouTube, e semana que vem compartilho com vocês. Eu vou mandar o link, né, como eu falei, não sei se estava todo mundo aqui, da aula. Eu vou fazer também ao vivo, quem quiser de repente ficar online e não tá afim de assistir a aula a palestra da quarta-feira, fiquem à vontade, tá? E depois eu mando o link para vocês na quarta-feira que vem, encerrando aqui nosso conteúdo, tá bem? Obrigada, gente. Uma boa semana ainda para vocês. Até mais, tá? Vou encerrar aqui a aulinha. Valeu, gente. Até mais.